Como convencer alguém em 90 segundos. Crie uma primeira impressão vendedora. Nicholas Bultmann. Você sabia que apenas 15% do seu sucesso financeiro dependem de experiência e conhecimento e 85% da sua capacidade de se comunicar, criar confiança e respeito? Este livro mudará para sempre a imagem que você tem de si mesmo. Lhe dará um tom mais competitivo e ensinará a extrair o máximo do seu corpo, da sua mente, da sua voz e, acima de tudo, da sua imaginação. Desta forma, você poderá extrair o maior potencial em qualquer relacionamento e obter mais sucesso na vida aprendendo a estabelecer uma boa conexão com as pessoas em 90 segundos. Não existe fracasso, apenas feedback. A teoria de Francis Xavier Molden, que foi diretor de publicidade da maior revista de circulação semanal da Inglaterra, afirma que as primeiras impressões que causamos em outra pessoa são mais importantes do que ter diplomas acadêmicos ou credenciais. Funciona da seguinte forma. Nos 2 segundos iniciais de uma conversa, decidimos como responderemos um ao outro, e nos 88 segundos restantes, fortalecemos o relacionamento e estabelecemos a maneira pela qual nos comunicaremos dali por diante. Essa teoria é baseada em uma observação muito simples. Quando você gosta da pessoa com quem está falando, ela tende a ver o melhor em você. Quando você não gosta, ela tende a ver o pior. A partir dessa compreensão, são extraídas leis práticas que orientam nosso comportamento em uma conversa para tirar o maior proveito possível de nossos relacionamentos profissionais e pessoais. Aplicando a teoria. Quando você encontrar alguém, olhe nos olhos da pessoa e sorria para expressar interesse e sinceridade através da linguagem não verbal. O contato visual envia um sinal inconsciente de confiança. Embora, dependendo de como ocorra, possa expressar superioridade, se a cabeça estiver levantada, ou hostilidade, olhar fixo e inflexível. Em vez disso, desviar o olhar transmite fraqueza. Os olhos irradiam autoridade e fornecem direção, propósito e significado à sua mensagem. Mas é possível manter o olhar e sorrir a pedido? Sim, graças a esses 2 exercícios. Por um dia, observe mentalmente a cor dos olhos de todas as pessoas que encontrar. Isso aumentará sua autoconfiança e melhorará o contato visual e as técnicas de relacionamento. Além disso, posicione-se a 25 centímetros do espelho, olhe nos seus olhos e diga a palavra ótimo em vários tons diferentes, como raiva, sensual, suave, etc. Repita este exercício 1 vez por dia durante 3 dias. Na próxima vez que for encontrar alguém, repita ótimo 3 vezes e verá que você vai sorrir. A segunda lei de Molden é a adaptação. Quando conscientemente adaptamos nossos comportamentos, atitudes, expressões e gestos aos dos outros, criando uma empatia, fazendo com que se sintam confortáveis. As pessoas com maior probabilidade de sucesso são aquelas que conhecem e entendem bem as pessoas do seu convívio social. São como camaleões. Porém, conexão não é suficiente. Também precisamos convencer. E para isso, devemos apresentar nossa posição, argumento ou proposta de maneira lógica. Depois, apelar à imaginação para alcançar as emoções do nosso interlocutor. Confiança, lógica e emoção. Esses são os 3 níveis que garantem uma comunicação eficaz. A implementação dessas leis exige que todas as nossas ações sejam guiadas pelo princípio KFC. O princípio KFC significa saber o que você quer, descobrir o que está buscando e mudar a sua maneira de agir até conseguir o que deseja. Por isso, defina o que deseja alcançar. Preste atenção às respostas que você recebe e tente abordagens diferentes e não repetitivas, até atingir o seu objetivo. Para aplicar esse princípio, observe 3 coisas que você não gosta na sua empresa. Encontre-os de maneira positiva. Por exemplo, não diga "não quero ouvir as conversas telefônicas de outras pessoas", mas "quero trabalhar em um lugar mais tranquilo que me permita concentração". Quando você souber o que deseja, haja com criatividade e flexibilidade e tente soluções diferentes, como fones de ouvido ou tampões para os ouvidos.
Converse com uma pessoa que o distrai ou diga ao seu chefe que você seria mais produtivo em um ambiente silencioso. Obtenha todas as respostas possíveis e mude seu foco até conseguir o que deseja. Estabeleça seu objetivo criando memórias futuras. Imagine-se em um momento futuro e descreva-as em sua mente simulando as sensações. A organização da mente subconsciente funciona melhor quando você simula uma situação real, ao invés de utilizar apenas palavras para estabelecer o seu objetivo. Conecte-se com a natureza humana. Quando você cumprimenta um estranho, inconscientemente ele decide se corre, briga ou fica com você. Todo o resto é influenciado por esses momentos iniciais. Como não podemos impedir que as pessoas façam julgamentos instantâneos, podemos pelo menos fazer com que esses julgamentos sejam favoráveis. Devemos ajustar os nossos sinais não verbais para que nosso interlocutor se sinta confortável, seguro e confiante. Antes de tudo, devemos saber que somos atraídos por pessoas que pareçam saudáveis e cheias de vitalidade. Todos nós emitimos sinais não verbais que transmitem impressões positivas ou negativas. Essas impressões podem gerar erros no julgamento das pessoas para conosco. Entre as impressões positivas estão extrovertido, aberto, interessante, confiável, sereno, persistente, amigável e cuidadoso. E entre as negativas, silencioso, fechado, chato, etc. Um erro que devemos evitar ao conhecer alguém é invadir o seu espaço pessoal. Intrusões inesperadas são negativas, especialmente de surpresa. Para aprender a calcular os espaços pessoais dos outros, faça o seguinte exercício. Escolha um amigo e coloque-se a 6 metros dele. Caminhe lentamente em direção a ele, mantendo contato visual, e peça que ele acene ou diga agora quando entrar no espaço social. Você conseguiu antecipar a sua resposta apenas observando sua linguagem corporal? Continue seguindo em frente e diga a ele para informar quando você entrar no espaço pessoal dele. Continue andando em direção a ele e diga-lhe para apontar com um gesto que você entrou no espaço pessoal dele. Você poderia antecipar isso? Troque os papéis. Assim, chegamos ao ABC da comunicação não verbal: atitude, linguagem corporal e coerência. Enquanto os gestos direcionam o comportamento, antes de falar, podemos neutralizar as impressões negativas e espalhar o nosso comportamento. As atitudes mais úteis, as atraentes, se dividem em 3: entusiasmadas, curiosas e humildes. O entusiasmo é hipnótico e magnético, por isso espalha ilusão, energia e vitalidade. Por outro lado, fique aberto à sua curiosidade. Tédio, hostilidade e impaciência são inúteis. Colaboração, comprometimento e coragem são úteis. Sarcasmo, timidez, ansiedade e desânimo são inúteis. Uma pessoa calorosa, prestativa e relaxada é útil. Uma pessoa arrogante e desrespeitosa, não. Escolha várias atitudes úteis. Feche os olhos e pense em uma ocasião em que você se sentiu assim. Escolha uma atitude favorita e reviva o que viu, ouviu, sentiu, cheirou e até o que isso fez com você. Lembre-se de tudo e sorria ousadamente, mantendo todas as sensações daquele momento. É assim que um comportamento realmente útil deve ser experimentado. A sua linguagem corporal deve ser aberta ou receptiva. Você cruza os braços e as pernas enquanto mantém contato visual com outra pessoa? Sente-se, incline-se para a frente, relaxe e solte os ombros. Mãos ocultas, punhos cerrados, olhar indescritível e nervosamente segurando algo é uma expressão corporal que transmite desconforto, rejeição e apreensão. Um único gesto não transmite nenhuma mensagem, mas a combinação de 2 ou mais transmite. Como a linguagem verbal, a comunicação não verbal também pode ser sincronizada. Por um dia, sincronize com a linguagem corporal das pessoas que você conhece. Imite o tom, a energia, o ritmo, o volume e a velocidade da voz das pessoas com quem você fala. Mas não exagere. Quando a linguagem do seu corpo, o seu tom de voz e suas palavras estão em concordância, você tem uma atitude completa, é consistente e crível. Por outro lado, as atitudes que você reflete garantem feedback. Ninguém gosta de falar com a parede, de modo que qualquer reação reforça a conexão.
Você pode reagir participando de uma conversa e expressando que entende ou concorda, assentindo, sorrindo ou dizendo sim e etc. Reaja por 1 minuto ou 2 e deixe-o. Em seguida, expresse respostas verbais e depois não verbais. Veja a reação mínima que você pode expressar. Quanto mais sutil você for, mais intimidade você alcançará. A sutileza irradia confiança. Quando pretendemos estabelecer um relacionamento imediato, boas intenções podem nos levar a lugares inesperados. Como você só pode trabalhar com informações positivas, não faça sugestões negativas e cuide das expressões que escolher. Não diga não há problema, mas sim é um prazer. Não diga não hesite em me ligar, e sim me ligue. Desenvolva um estilo explicativo quando pedir algo. Para tirar o máximo proveito de seus relacionamentos, adapte-se ao estilo comunicativo dos outros. Existem 3 estilos que você deve conhecer e perceber para se comunicar nos termos mais significativos para o seu interlocutor. 1. Visuais. Essas pessoas falam alto, rápido e concretamente, porque não entendem que você não vê imediatamente o que elas visualizam. Elas querem ver evidências antes de decidirem. Quando conversam, procuram um olhar direto. 2. Auditivas. Essas são fáceis de falar e podem ser muito convincentes graças às suas vozes suaves e atraentes. Elas geralmente se vestem com bom gosto e, quando ouvem, inclinam a cabeça. Elas olham para os lados e seus gestos geralmente combinam com o ritmo de suas palavras. 3. Sinestésicas. Tendem a ser sentimentais, despreocupadas e intuitivas. Elas costumam usar roupas confortáveis e, para elas, a funcionalidade está acima da moda. Elas têm vozes mais sérias e lentas do que outros. Elas respiram profundamente e calculam gestos como braços ou mãos cruzadas sobre o peito. Conecte-se com a personalidade. Aprender a identificar e motivar os diferentes tipos de personalidades nos outros permitirá que você se comunique de maneira eficaz. Existem 4 tipos de pessoas: sonhadores, analistas, convincentes e controladores. Os sonhadores tendem a ser reservados. Eles são capazes de ver as coisas de diferentes ângulos e ficarão mais à vontade em uma profissão criativa. Dê a eles campo livre e respeite seu espaço pessoal. Os analistas são cautelosos e introspectivos. Geralmente são bons engenheiros. Eles são críticos e exigem que as coisas sejam organizadas. Para entendê-los, é preciso se atentar aos detalhes. Eles se sentem mais confortáveis seguindo instruções e procedimentos lógicos. Os convincentes são mais extrovertidos e sociais e podem ser bons vendedores. Eles são comunicadores divertidos e persuasivos e anseiam por conhecimento. Responda-os com entusiasmo e deixe os detalhes por escrito. Os controladores são francos e seguros por natureza e são capazes de liderar equipes. Eles são corajosos e autoconfiantes. Ofereça-lhes opções e alternativas. Deixe-os saber que você entende e aprecia o que eles fazem de melhor. Conheça os pontos fortes e fracos da sua própria personalidade. Conhecer sua personalidade o ajudará a encontrar o seu estilo. Seus gestos, o que você carrega, faz e diz, demonstram a mensagem que você deseja transmitir. Siga o conselho de Molden e vista-se para o emprego que você deseja, não para o que você tem. Pergunte a si mesmo se suas roupas dão uma aparência profissional, se você parece ou não arrumado, se suas roupas estão bem cuidadas ou se são velhas. Olhe para os seus sapatos e pense se eles transmitem a mensagem certa. Em geral, pergunte a si mesmo se suas roupas distraem a atenção das pessoas ou passam a impressão desejada. Para ter sucesso, você precisa aprender a se conectar com pessoas de quem não gosta. Para fazer isso, garanta que sua roupa e sua atitude irradiem acessibilidade, autoridade e credibilidade. Construa relacionamentos. Para se comunicar com alguém, primeiro levante-se e diga olá. Remova as barreiras. Concentre-se nesta pessoa. Nada deve cobrir o seu peito e as mãos devem estar visíveis. Seja o primeiro a olhar nos olhos dela e observe mentalmente sua cor. Seja o primeiro a sorrir e conversar.
Diga olá em um tom agradável. Então, pare e ouça atentamente o nome dela. Quanto melhor você dominar a arte de se apresentar, mais as pessoas o perceberão como alguém com habilidades sociais. Se você deseja ser apresentado, prepare sua apresentação de 10 segundos. Se você quiser impressionar, descubra algumas coisas interessantes sobre a pessoa e pergunte-as. Faça alguma observação sobre isso. Assim, você entrará em um campo mais pessoal. Caso contrário, lembre-se de que a conversa banal é o que faz a conversa desenrolar mais suavemente. Evite falar sobre política e sexo. Mostre um interesse sincero. Verifique se a outra pessoa fala pelo menos a metade do tempo que você fala e colete todas as pistas que ela possa lhe dar. Se você se apresentar a uma pessoa estranha, não pense duas vezes. Abra a linguagem corporal, observe e aproveite o momento. Conte até 3 e se aproxime. Você pode começar com uma frase informal adaptada à situação. Que horas são? Seguida de uma pergunta aberta que puxa a atenção a você. Crie confiança falando sobre circunstâncias de trabalho ou de estudos. Procure assuntos em comum. Se a conversa ultrapassar 2 minutos, desvie a atenção solicitando o e-mail ou o telefone da pessoa. Volte ao assunto e ofereça mais informações. 20 minutos de conversa são suficientes para saber se a outra pessoa está interessada em continuar. Se você sentir que há uma conexão, aumente a intensidade da conversa. A conversa inicial com um estranho nos permite acessar muitas informações gratuitas sobre ele. As perguntas abertas colocam a pessoa em posição de fornecer suas próprias informações e abrir um circuito de comunicação. O assunto em comum ativa a imaginação da outra pessoa e a predispõe ao nosso favor. Você deve ouvir e observar atentamente e demonstrar curiosidade. Ignorar ou não deixar a outra pessoa falar pode eliminar qualquer possibilidade de colaboração futura. Conversas devem ser como uma partida de tênis, na qual a bola vai de um lado para o outro. Para isso, use perguntas abertas, aquelas que começam com quem, o que, por quê, quando ou como. Como alternativa, você pode começar com uma exortação direta. Por exemplo, diga-me. Você também pode recorrer a responder com outra pergunta. Desenvolvendo confiança. Para atingir conversas confiantes, use os objetivos do princípio KFC. Saiba o que você quer, descubra se está obtendo o valor e mude para alcançá-lo. Um exercício útil é conversar com um amigo para que a missão de um seja descobrir algo do outro, o que evitará o problema, enquanto o primeiro tentará focalizá-lo. Tente por 3 minutos e troque os papéis depois. A confiança é útil quando você deseja que a mídia anuncie sua empresa ou seus produtos. Para fazer isso, você deve informar, em vez de vender por credenciais, lógica ou emoção. É bom que as pessoas se sintam confiantes e receptivas com você e com suas ideias, mas se você não apresentar a abordagem correta, terá perdido tempo e oportunidades. Pessoas persuasivas associam 3 ou 4 estados emocionais para obter o resultado desejado. Esse fenômeno é chamado encadeamento de estados e é uma maneira poderosa de as pessoas se conectarem a você e às suas ideias. Ouça os discursos de grandes comunicadores como Martin Luther King, Churchill ou J.F. Kennedy e identifique o humor a que eles se submeteram junto ao público antes de incentivá-los a agir. Conquistando um emprego. Digamos que você queira mudar de emprego. Como você pode buscá-lo? Segundo o Wall Street Journal, mais de 90% das pessoas que conseguem um emprego o fazem graças aos contatos. Os eventos sociais relacionados às atividades comerciais têm como objetivo conhecer pessoas. Portanto, prepare-se como um atleta para uma competição. Antes de participar do evento em questão, você precisa saber o que deseja e definir metas específicas. Se você deseja conhecer uma pessoa determinada, a melhor maneira é alguém apresentá-lo a esta pessoa. Depois que o apresentarem ou apresentarem a esta pessoa, olhe nos olhos dela, sorria, apresente-se em menos de 10 segundos, faça uma pergunta aberta e procure um ponto em comum. Se você se apresentar, deve observar e ouvir antes de entrar na conversa,
para evitar ser considerado rude ou incapaz de escutar. Um detalhe a esse respeito é a maneira de tratar um cartão de visitas. Aceite o cartão como se fosse um presente, pegue-o com as duas mãos e reserve um momento para lê-lo. Se puder, reaja com um comentário de interesse. Não escreva na frente do proprietário e, se o fizer, peça permissão. Quando terminar de ler, mantenha o cartão no bolso superior ou na bolsa, demonstrando respeito. Existem muitos fatores que afetam o sucesso profissional. Cause uma boa impressão, pareça feliz e autoconfiante, demonstre curiosidade e seja flexível. Tudo é mais fácil se você tiver a capacidade de gerenciar e direcionar as cadeias de emoções dos outros. Aprenda a ouvir. Não há nada mais que disperse o público do que não saber ouvir. Para ser ouvido, você precisa obter a atenção das pessoas. Atenção, interesse, imaginação e coração, ou atenção, interesse, desejo e ação, estas são as reações sucessivas que uma boa apresentação deve provocar no público. Para que sua apresentação seja bem-sucedida, use primeiro o gancho, algo que capte a atenção do público desde o primeiro momento. Uma data provocativa, uma estatística incrível ou uma manchete incrível são exemplos de ganchos eficazes. Em segundo lugar, você deve formular um discurso breve, conciso, positivo e que responda às seguintes perguntas: o quê? Quem se importa? E como isso me afeta? Em seguida, o desenvolvimento de seu discurso deve possuir ousadia, uma interação com o público ou uma piada engraçada. Lembre-se de que, sem o conteúdo do discurso, não há apresentação. No final da apresentação, repita o conteúdo. Se puder, diga: a moral desta história é... E conclua com algo que desperte a participação do público e uma chamada para a ação. Técnica UPC. Técnica UPC, utilizando metáforas. As metáforas servem para transformar um conceito complicado em uma introdução simples. Assim, questões complicadas parecem simples, interessantes e memoráveis. Uma UPC deve durar entre 3 e 30 segundos. Por exemplo, minha conta corrente é como um poço sem fundo. A criação de metáforas requer prática. Portanto, use situações cotidianas da vida e circunstâncias para formulá-la, ou use um nome, pessoa, local, algo diferente para compará-lo e usá-los em uma frase. Por exemplo, meu carro é um tanque de guerra sob meu comando. Para se acostumar a incorporar o UPC em suas conversas diárias e revelar o seu lado criativo, pense em algo que represente bem alguns aspectos de sua vida pessoal e então descreva-os e classifique-os utilizando metáforas. Seja um contador de histórias. Todos nós nascemos contadores de histórias. É uma habilidade que imprimimos nos genes. As histórias servem para expor ideias, promover mudanças, orientar e motivar, eliminar barreiras, compartilhar valores, ficar na mente dos outros, conectar-se através de emoções, dar vida aos seus produtos e serviços, simplificar conceitos e animar as apresentações. Contar uma boa história é como atravessar um rio sob as rochas. Inicialmente, na margem desse rio, apresenta-se a história e afirma-se a teoria. Você apresenta o personagem, o palco e o momento. A primeira pedra é o problema ou o dilema. Com a segunda pedra, você descreve algumas tentativas fracassadas antes de pular para a terceira pedra e revelar a solução final. Agora você transmite seu fechamento emocional e reformula sua teoria. Você pode criar sua própria história usando a técnica de atravessar o rio, apontando seus estágios e deixando espaço em branco entre eles para preenchê-lo. Exemplo: meu vizinho cria cavalos em sua casa de campo, mas nos fins de semana as pessoas da cidade lhes dão comida. O ruim é que eles dão pedaços de carne e pizza, e os cavalos são herbívoros. Meu vizinho colocou uma placa que dizia: não alimente os cavalos, mas piorou, porque deu ideias para aqueles que não pensavam em alimentar os cavalos. Então ele tentou com: por favor, não alimente os cavalos. O resultado foi ainda pior, porque alguns pensaram que, por ele ser educado, não se importaria. Meu vizinho me pediu ajuda, eu fiz um cartaz. No final do verão, perguntei a ele como tinha sido e ele disse que foi maravilhoso. O que o cartaz dizia? Nós só comemos maçãs e cenouras.
Ou seja, para conseguir algo, você precisa saber o que deseja, traçar um plano, agir e não repetir os mesmos erros, e sim se adaptar e mudar. Essa história tem algumas virtudes que as histórias devem ter para alimentar a imaginação dos outros, independentemente do tipo de pessoa com quem você lida. Ela é pessoal, breve, simples, original, pode ser entendida por uma criança de 10 anos, é agradável, soa real e evita descrições detalhadas. E lembre-se de que toda a história deve superar as 3 questões principais. E daí? Quem se importa? E como isso me afeta? Use a imaginação. Não seja um escravo da sua criatividade, mas transforme-a em algo poderoso e gentil. Quando chegar a hora de agir, mostre um pouco de personalidade. Para isso, você pode recorrer à sua roupa ou aos seus óculos. Porém, lembre-se, falar em público não é uma questão de dever, e sim de paixão. Insights. Não existe fracasso, apenas feedback. Trabalhe seu abecedário, atitude, linguagem corporal e coerência. Conecte-se com os sentidos. Saiba qual é a natureza do seu negócio. Abra as linhas de comunicação. Encontre a abordagem certa. Neste livro, você aprendeu que para se relacionar e estabelecer elos favoráveis, você deve se preparar da seguinte maneira: ao encontrar alguém, descubra o script correto, divida-o em partes, memorize-o e, quando for interpretá-lo, crie o seu próprio personagem. Desperte sua criatividade e deixe sua personalidade emergir. Você só tem uma chance de causar uma boa impressão, então aproveite.